paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, obreiros, pastores, que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações. Hoje, pela tua bondade do Senhor Jesus Cristo, hoje é 27 de maio de 2024. Que Deus o abençoe. Quando você for ouvir, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, esse live, não sei a hora, dê um like, se inscreve no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Você é importante para Deus. Nós vamos falar sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Vamos ler para nós meditarmos essa palavra de Deus. 8:17. Então, lhes impunha as mãos e recebia estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor as mãos, os apóstolos, as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo-lhe concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aleluia. 17 a 20. Amados e queridos irmãos, nós vimos que desde o início da igreja já houve os charlatões, as pessoas, o inimigo usando as pessoas. Esse Simão era um mágico, enganava o povo fazendo mágicas. E quando ouviu a palavra de Deus, aceitou a Jesus Cristo. Ele ficou convencido, só que ele vindo, andando com os apóstolos, Pedro e os demais, sabendo que ele colocava as mãos sobre os enfermos e curava. E quando ele porava as mãos sobre as pessoas, orava, o Espírito Santo descia sobre as pessoas, era cheio. Ele fez o quê? Ele pediu, ofereceu dinheiro para comprar a pessoa bendita do Espírito Santo, para que aqueles a quem ele colocasse as mãos também recebesse o Espírito Santo. Por isso o apóstolo São Pedro e os discípulos disseram, os apóstolos disseram para ele: tu não tem parte com este ministério. A coisa do Espírito Santo provém de Deus. Eu começo a meditar nessa palavra, meus irmãos, e começo a dizer quantas pessoas é chamada para receber o Espírito Santo. Não é assim, meus amados, não é assim, meus irmãos. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, estou em comunhão com o Espírito Santo de Deus, tenho que estar em comunhão, ser cheio do Espírito, crer, e não vou pôr as mãos em qualquer pessoa. E naquele que Deus determinar para impor as mãos, eles receberão o Espírito Santo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, pastores e pregadores, cuidado com a partida deste mundo, porque Deus não entrega os seus nas garras ou nas mãos de Satanás. Mas se nós estamos mentindo, errando aqui, no final da vida se arrepende, Deus coloca numa forma e vai repreendendo, vai fazendo sofrer, até que a pessoa se conserta para entrar no reino dos céus. Porque se Deus tirasse o fôlego de vida, entregaria nas mãos do inimigo por causa do pecado.
Por isso eu vos falo, meus irmãos, cuidado para convidar as pessoas para receber o Espírito Santo. Vai pessoa ali na frente que está em adultério, em prostituição, em fornicação, em mentira, em soberba, com vaidade. Amado, o Espírito Santo de Deus é puro, é santo. Não é para entrar em qualquer vida. Como é que você ou eu vamos orar e clamar, ordenar que o Espírito Santo venha sobre a pessoa? Mais uma coisa, pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo, não ensinam a igreja a falar em línguas, porque não tem uma escola na face da terra que pode ensinar um idioma falado pela língua dos anjos. Você está entendendo? Não peque, meus queridos e amados irmãos. Meu irmão, não fale que você recebeu o Espírito Santo sem ter recebido os dons do Espírito Santo, sem você receber de Deus. Os dons do Espírito Santo é infalível. Os dons do Senhor do Espírito Santo não garantem a salvação, mas acompanha aqueles que são salvos por Cristo Jesus, aqueles que crerem em meu nome, fará as obras que eu fiz e fará obras maiores do que essa, disse Jesus Cristo, porque ele disse, eu vou para o Pai, e vós ficareis aqui. E eu, disse Jesus, serei convosco até a consumação dos fatos, até a consumação da igreja, até que as almas sejam salvos, aqueles que estão escritos no livro da vida. Irmãos, não queira salvar aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida. Ore a Deus, transmite a palavra que liberta, a palavra que salva. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crê, não force a pessoa. Aleluia. Porém, aqueles que não crerem serão. Hoje, algumas versões dizem já estão condenados. Amados e queridos irmãos, o poder do Espírito Santo é para nos guiar na direção do Pai. O caminho que o Senhor Jesus Cristo nos enviou. Para ir após ele, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou para o Pai, mas não os deixarei sozinho. Enviarei o Espírito Santo da verdade para ficar convosco, para ficar no meu, no seu e nos nossos corações. Como está o meu coração? Amados, existe um adágio que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas isso não é bíblico. Porque muitas pessoas falam aquilo que não está no seu coração. Oferece salvação quando o Espírito Santo não falou para ele. Oferece a cura divina quando não provém do coração de Deus. Oferece o batismo no Espírito Santo quando não provém do coração de Deus. Isso são palavras saindo dos lábios. O homem de Deus ou a mulher de Deus deve orar, enfrentar a dificuldade desse dia, dessa vida, como disse Jesus Cristo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo.
O grande apóstolo São Paulo nos afirma que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para ser vencedor do que Cristo Jesus, Ele nos enviou o Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, vigiem, ore e busque a Deus, para que Satanás não persuade a sua mente. Pregadores do Evangelho de Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos peço, pelo amor nas vossas almas, não persuadem a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, vertida na cruz do Calvário. Pega a salvação, a vida eterna e o castigo eterno. Pega que Jesus Cristo é santo, que o Pai é santo, o Espírito Santo é santo, e quem está em pecado, ainda que seja grande, que seja rico, não terá parte no reino de Deus. Não ofereça o Espírito Santo para os outros alguma coisa que você não tem. O Espírito Santo não é seu. O Espírito Santo não é meu. O Espírito Santo está em mim pela bondade do Pai, que enviou o seu Espírito para ficar comigo. Eu não posso impor as mãos de uma pessoa que está na prostituição, que está pintado, está vaidoso, impor e dizer: receba o Espírito Santo, venha aqui na frente, vamos orar para receber o Espírito Santo. Amados, não faça essas coisas. Ensine a igreja a buscar o Espírito Santo na oração, no jejum, no clamor. Lembra-se dos discípulos. Jesus Cristo determinou que ficassem em Jerusalém até que dos altos fosse revestido. Amados, para receber o Espírito Santo, não é de qualquer jeito. Não é só alguém chamar e falar e pular e pôr as mãos. Não. Pela misericórdia do Senhor. Quando o Senhor determina de impor as mãos, aí recebe o Espírito Santo. Os dons celestiais não é para todos do mesmo jeito. Cada pessoa recebe do Senhor. Mesmo recebido o Espírito Santo, não adianta você querer ter o dom da palavra, o dom do louvor, o dom da profecia, o dom da ciência, o dom da revelação, o dom da cura, porque o Deus dá o dom a cada um para aquilo que o prove. Ainda que você seja um pastor grande, lembra-se que grande é o sumo pastor Jesus Cristo. O Espírito Santo é enviado por Ele a quem Ele quer, para fazer aquilo que a Ele aprove. Meus queridos, veja este homem. Quando eles viram o poder de Deus, quando os discípulos, os apóstolos oravam e o povo recebia o Espírito Santo, eles persuadiram, oferecendo dinheiro para que desse a eles esse Espírito Santo. Quantas pessoas na igreja do Senhor, em cima do altar, pastoreando, ensinando, exortando a igreja do Senhor Jesus Cristo,
que com humildade busca o Senhor e foi cheio do Espírito Santo. E a pessoa que está no púlpito fala em línguas, mas é decorada, pula para que o povo pula. Não é o Espírito Santo que está nele. Avisa, fala para a igreja que Deus mandou falar quando Deus não mandou. Esse Espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito do engano. Persuadir a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é templo e morada do Espírito Santo. É um pecado. Mentir contra o Espírito Santo é um pecado para a morte. No Novo Testamento, tem que parar para ver. Quando Ananias mentiu ao apóstolo Pedro sobre a venda da propriedade, o apóstolo Pedro disse para ele, quando mentisse, não foi a mim, e sim ao Espírito Santo. Olha aí os pés dos moços que vai para te levar. E caiu morto. Isto é o pecado para a morte. Mentir em nome do Espírito Santo. Impor as mãos e dizer, foi batizado no Espírito Santo uma pessoa que está em pecado. Deus não faz assim. Deus restaura os corações. O Espírito Santo é enviado para aqueles a quem o Senhor quer dar uma vitamina. Você não pode dar uma vitamina espiritual da sua boca ou do seu coração. Quantas pessoas batizadas no Espírito Santo, no tempo que para ser um obreiro, ser consagrado, até o diaconado teria que ser batizado. Quantos, por causa da sua fortuna, da sua posição, era inventado um batismo de qualquer coisa. Inventava. Aparecia uma pessoa que falava com ele. Leva uma vigília, eu já vi. Isto é mentira. E Deus vai cobrar dos senhores. Aí, em seguida, já se consagrava o homem porque tinha posição. O Espírito Santo de Deus. Ele é santo. Toda a igreja do altar, a porta da igreja. Se tem o Espírito Santo, tem que ter a revelação dos céus. Saber o que é certo e o que é errado. Quando Deus fala ou quando o homem fala. Quando fala o Deus, o homem, ou quando o Satanás está persuadindo alguém, como esse homem chamado Judas, chamado Simão. Ele era Satanás na mente dele para persuadir os apóstolos. Quantas vezes Satanás entra como que fosse um anjo para persuadir a mente dos pastores. E eles, às vezes, na carne, com boa fé, cede, mas é pecado. Pastor, eu quero te dizer, você que é politiqueiro, você que mente, você que cobra o adultério, condena o pequeno e absolve-os ao grande. Você não tem a salvação, porque o Espírito Santo se afastou de você, porque você faz segundo a carne e colocando a culpa no Espírito Santo.
Deus falou comigo quando você nem ouviu a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, sempre vem para nós, dizendo a seguinte passagem: senta, desce, se conserta, eu tenho obra contigo. Purifica o seu falar, purifica o seu viver, o seu levantar, a sua maneira de ser. Ame o seu semelhante, respeite a posição de cada um. Não seja exaltado, seja humilde, porque os exaltados não herdarão o reino dos céus. O Espírito Santo fala conosco, conserta, porque o Espírito Santo é amor, mas ele é santo. Se ele está no meu coração, aquilo que eu falo para um irmão, para irmã, com liberdade, sem o desejo da alma, o Espírito Santo, ele não está tirando pedra e dizendo assim, pelo menos ele tem liberdade. Uma palavra concedida faz com que alguém que está caindo na fé por a condenação, porque o inimigo luta contra a carne, contra o homem, contra a mulher, contra o que eles aprenderam ou o que eles entendem na palavra. Ele não pode abrir a boca e o coração para falar uma palavra de liberdade, que dá a essa pessoa a liberdade de falar, de conversar, de se abrir, falar os seus desejos, as suas necessidades, as suas lutas. Liberta das garras do inimigo, que faz a pessoa ficar de cabisbaixo, iracundo, sentindo-se culpado e sem sentir a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é alegria. O Espírito Santo nos chamou para conhecer a necessidade do coração do irmão e da irmã. O pastor foi chamado para cuidar das ovelhas, para cuidar das criancinhas, dos cordeirinhos. Amados, as ovelhas precisam de ser cuidadas. Os cordeirinhos precisam ser abraçados, eles não compreendem nada. Mas o Espírito Santo que está em mim dá esse calor para abençoar, para abraçar essa criança, esse cordeirinho, apacentar a igreja do Senhor Jesus Cristo, é abraçar estas ovelhas, colocar as costas e levar para a presença do Senhor. Pastorear a igreja é cuidar dos lados exteriores, é cuidar das coisas físicas, mas apacentar e abraçar estas ovelhas. É para carregar nos braços esses cordeirinhos. O Espírito Santo serve para isso. O amor de Deus é grande em favor da igreja. Pastores, não deixe que um homem com ricos compre o poder do Espírito Santo das tuas mãos, para que você nos faça como Esaú, que vendeu, aleluia, a sua primogenitura por um guisado. Meus amados, se você é rico e quer morar nos céus, seja humilde diante do Pai, que é Criador do céu e da terra. Clame misericórdia do Senhor, para que no dia do Senhor Jesus Cristo você entre pelas portas. Se você for batizado no Espírito Santo,
seja usado por Deus. Mas se não for batizado, não cumpre consagrações, porque você foi escrito no livro da vida sem a consagração. Foi pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Viva em paz. Você que recebeu os dons do Senhor, seja por amor de Deus, amar o seu semelhante, visitar os enfermos. Você que é pastor, seja pastor de ovelhas, arrebanha a igreja do Senhor, cuida desses cordeirinhos, porque diante de Deus, você e eu vai dar conta das ovelhas que Deus nos concedeu. Eu amo a igreja, eu amo os pastores, eu amo este mundo, essa nação. Ore pelo nosso presidente, ore pelas pessoas que estão sofrendo, mas não diga para Deus salvar. Deus faz a vontade dele. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os políticos, salva o mundo que está nas garras de Satanás. Que o Espírito Santo fale aos vossos corações. Não seja como Simão, querendo posição por causa do dinheiro. Seja crente em Cristo Jesus, para um dia entrar nos céus pelas portas, e a porta é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. E a paz do Senhor.